pincel grande de cerdas firmes para trabalhar o fundo. Um pincel filete para fazer os mínimos detalhes. E também mais 2 pincéis de tamanho médio de cerdas macias. Um potinho com solvente para limpar os pincéis. Um paninho para limpar e enxugar os pincéis lavados. Utilizando a própria tinta e um pincel, eu vou aqui traçar mais ou menos a paisagem que vou pintar. Azul celeste clarinho, azul cobalto claro, azul fitalocianina, verde Vessi, um verde mais claro que pode ser o verde inglês ou mesmo misturar um branco com Vessi. Um vermelho claro, que pode ser o vermelho de cádmio alaranjado. E também o branco, que pode colocar maior quantidade, porque nós vamos usar mais. E também temos que ter o óleo de linhaça, para que possamos diluir a tinta em certos casos. Tem que ter ainda o diluente para limpar os pincéis. E, se pretender, também o secante de cobalto. Misturando o azul de cobalto claro mais o azul celeste, vamos fazer um tom claro, um azul claro, para trabalhar então o céu, que é por onde vamos começar a pintura. Utilizando um pincel mais largo de cerdas firmes, vamos então começar a cobrir a parte do céu. Eu estou utilizando aqui o secante de cobalto para que possa secar mais rápido e assim facilitar na minha videoaula. Eu vou preencher todo o céu de maneira que vai ficar um degradê, onde o azul mais escuro vai ficar na parte superior e o azul mais claro na parte inferior. Lembrando que para pintar a paisagem, é bom sim a gente utilizar o secante de cobalto, pois assim ele vai acelerar a secagem e vai facilitar as sobreposições das camadas, permitindo que a tinta sobreposta não se misture com a tinta inferior, dando assim a real impressão de uma coisa além da outra. Aqui, embora eu esteja ainda fazendo o fundo, eu já estou sugerindo no céu as nuvens. Para quem está aprendendo, é bom não utilizar um excesso de tinta. Eu vou agora pintar a base das nuvens.
A parte inferior das nuvens, além de ser mais escura porque ela está sob sombra, ela apresenta de maneira mais reta um pouquinho do que a parte superior das nuvens. Mas, ainda que seja reta, ela não é tanto assim. Na parte superior das nuvens, nós temos que clarear porque está exposta à luz. E também temos que variar mais as formas, fazendo mais à vontade, para que ela se apresente de maneira mais natural. Nesse estágio, é bom utilizar um pincel de cerdas macias. A razão de começar a pintar pelo céu é que ele está mais distante. E a sequência da pintura é exatamente do mais distante para o mais próximo. Observando esta imagem, podemos entender que quanto mais longe, mais azul e mais claro. E é exatamente isso que vamos fazer aqui. Assim eu vou então pintar as montanhas mais distantes de azul clarinho. Mas ainda assim, elas têm que ser um pouquinho mais escuras do que o céu. Há uma sobreposição de montanhas, e eu vou começar da montanha mais distante, que por sua vez também é a montanha mais clara. E a cor ainda prevalece o azul cobalto claro com o azul celeste. Mas de maneira que fique um pouquinho mais escuro do que o azul do céu. Misturando agora um azul um pouquinho mais escuro, eu vou pintar a próxima montanha da sequência. Essa montanha, além de ser um pouquinho mais escura, por estar mais próxima, já é possível perceber as vegetações sobre ela. Por isso, então, eu já vou insinuar as árvores, pincelando nas verticais. E ainda utilizando o azul de cobalto claro, clareando à medida do necessário, com o azul celeste ou então até mesmo branco. Lembrando que temos que ir escurecendo de maneira suave, conforme vai se aproximando. Não se pode mudar bruscamente do claro para o escuro. Tudo tem que ser nas proporções da aproximação. A razão de ir clareando e azulando conforme vai ficando mais longe é porque quanto maior a distância, mais atmosfera a visão tem que atravessar para atingir o objetivo. Por isso é importante a perspectiva tonal na pintura. Usando as cores corretamente, podemos produzir a real impressão de dimensão. Assim, quando olhamos para a pintura, temos a impressão de que algo realmente está distante e outros mais próximo. Mas também temos que estar consciente de que esse efeito acontece de formas variadas, conforme o horário do dia. Essa paisagem possui um lago, e esse lago vai refletir essas montanhas. Por isso, eu vou ter que repetir o que eu fiz acima de maneira espelhada e também um pouquinho mais claro. Não se esqueça de repetir embaixo exatamente o que está em cima, com todos os seus detalhes, só que um pouquinho mais claro e também de forma espelhada.
Vou acrescentar aqui um pouquinho de amarelo indiano. E vou misturar aqui esse amarelo indiano com um pouquinho desse azul que eu fiz a montanha, para que a gente possa representar suavemente as partes mais baixas das vegetações que cobrem a montanha. As vegetações mais baixas possuem tons mais claros, mas devido à distância em que ela está, mesmo sendo mais claro, ela ainda apresentará os tons azulados produzidos pela distância. Apenas acrescente um pouquinho de amarelo sobre o azul que já foi feito à montanha, clareando um pouquinho mais também com branco. E tomando também o cuidado para não cobrir toda a montanha com essa cor. Somente nos lugares onde você não quer as vegetações altas. E sempre tomando o cuidado para deixar um pouquinho mais amarelado este azul que irá representar as vegetações mais baixas. E observe que eu estou dando as pinceladas conforme a inclinação da montanha. E também temos que tomar o cuidado para não pincelar além do necessário. O excesso de pinceladas acaba fundindo muito a tinta e desmanchando os efeitos já produzidos. Por isso, tem que visualizar antecipadamente cada pincelada e executar com conhecimento de causa. Ainda com a cor azulada, mas um pouquinho mais escuro do que as montanhas e também um pouquinho mais esverdeado, eu vou agora então sugerir aqui as vegetações que estão nas margens do lago. Com esse pincel de tamanho médio, eu vou então já fazendo o fundo das árvores, mas já deixando as formas meio definidas. Note que as pinceladas já estão diferentes das pinceladas da montanha. São pinceladas mais curtinhas, quase como se fossem batidinhas. E por estar ainda executando o fundo das árvores, não se deve colocar um excesso de tinta. Vamos deixar para abusar da quantidade da tinta na fase de acabamento. Aqui eu mudei o tamanho do pincel para render mais. Mas as formas de pintar não mudam. As pinceladas continuam a mesma. Pinceladas curtinhas, sem muita tinta, para que depois fique mais fácil você executar os acabamentos. Quero lembrar aqui também que quando eu falo que não se deve usar muita tinta, isso é válido para quem está aprendendo, porque assim fica mais fácil você executar os detalhes. Mas quando você já estiver bem prático, você vai conseguir pintar utilizando bastante tinta. E também, quando eu digo para se utilizar pouca tinta, não quer dizer que seja um mínimo absoluto. A tela tem que estar coberta de tinta, não deixando aparecer as fibras da tela. Com a mesma cor que utilizamos para fazer o fundo dessas árvores, levemente mais claro, eu vou também aproveitar para fazer os seus reflexos na água. Aqui eu vou simplesmente repetir as formas das árvores acima, só que de maneira invertida, porque na realidade é exatamente isso que acontece. Mas sempre preservando a margem do rio, para não correr o risco de se perder na pintura. Lembrando sempre que a água é como um espelho e irá refletir tudo nos mínimos detalhes. Só que aqui eu vou fazer os reflexos em um tom um pouquinho mais claro, para que fique definido a margem do rio. Agora, com um pincel mais fino, eu vou acrescentar detalhes que irão
ainda melhor demarcar a margem do rio. Na parte exterior do rio, eu vou sugerir barrancos e algumas vegetações mais escuras. E na água, alguns toques, claro, para sugerir movimentos no lago. Clareando um pouco a cor das árvores, eu vou então trabalhar sobre elas as luzes. Deixe o pincel mais carregado em um dos lados e com esse lado carregado você vai colocar direcionado para o lado da luz. Esteja sempre atento para não exagerar em nada. Tudo tem que estar na medida certa. Cuidado para que as formas das árvores não fiquem muito arredondadas. Tudo tem que parecer de maneira bem natural. O claro tem que ficar bem mais evidente no lado em que recebe a luz. E no lado em que recebe menos luz, as pinceladas terão que ser mais discretas. Aqui eu vou escurecer um pouquinho para que esta árvore sobreponha as outras que estão atrás. Apesar de ter uma margem interrompendo o reflexo da árvore, ela ainda vai aparecer um pouco aqui embaixo. Voltando para a montanha, eu vou sugerir mais algumas árvores, para aumentar a sensação de realidade na paisagem. Mas, como tudo que está na distância é azulado, eu tenho que tomar todo o cuidado necessário para manter essa sensação. Mesmo sendo as vegetações mais altas, mais escuras do que as baixas, quando vista de longe, ainda assim elas aparecerão claras, apesar de estarem um pouco mais escuras do que as vegetações baixas. Quando necessário, reforce também as vegetações baixas, mas sempre com o cuidado para não fazer muito destacado. Tudo tem que manter os tons azulados. Outro detalhe importante, a qual não podemos deixar passar despercebido, é a perspectiva. Temos que tomar o máximo cuidado para que não fiquem desproporcionais os itens. Nessa montanha ainda podemos ver as árvores, mas na montanha ao fundo já não se pode ver mais porque elas estão tão pequenas e também em tons bem mais azulado e mais claro, de maneira que ficam praticamente imperceptíveis os detalhes. Essa é a parte mais clara da paisagem, a qual temos que fazer primeiro. E à medida em que vai se aproximando, vai também se tornando mais naturais as cores e diminuindo a tonalidade azul.
Sendo assim, passando agora para o plano seguinte, eu já posso então trabalhar mais as cores. Misturando o vermelho com o verde, dá para se conseguir um marrom. E eu vou utilizar essa cor para fazer os troncos dessas árvores. Como aqui não está tão distante, então não vai aparecer muito o tom azulado. Já aparece mais as cores naturais. Para isso, eu estou utilizando também aqui um pincel chato de cerdas macias. Mas pode ser substituído por um pincel redondo de ponta fina. E misturando o ocre com um pouco de marrom, eu vou conseguir a cor para fazer as sombras das árvores sobre a grama. E sempre atento para não esquecer a direção em que a luz está vindo. Aqui no meu caso, a luz está vindo da direita para a esquerda. Então as sombras irão projetar-se para o lado esquerdo. E essa sombra tem que acompanhar as curvas do terreno. Aqui no caso está descendo para a margem, então as sombras também irão descer. Eu estou misturando o azul, o sépia e o verde para fazer esses troncos. E ao fazer esses troncos, temos que estar lembrando de um tronco real. E a cada galho, temos que diminuir também a espessura do tronco. Aproveitando a cor que já está no pincel, vou pintar um fundo aqui para fazer um arbusto. Primeiro tem que fazer um fundo escuro para depois trabalhar as luzes. E sempre quando está trabalhando o fundo, não aplicar muita tinta. Mas sempre tomando cuidado e já ir trabalhando as formas do arbusto. Novamente misturando o azul, o sépia e um pouquinho de verde, eu vou fazer o fundo dessas árvores. Para conseguir melhor a silhueta das árvores, é bom utilizar um pincel de pelo arrepiado, de preferência com cerdas longas. Vai fazendo o fundo, mas já preocupado com a silhueta das árvores, definindo de maneira a deixar com aparência bem natural, sempre tomando cuidado para não deixar muito arredondada ou de aparência infantil. E também não aplicar a tinta em excesso quando estiver fazendo o fundo. E mesmo que esteja ainda fazendo fundo, aplicar já as pinceladas sempre consciente, idealizando cada galho em seu devido lugar. Dessa forma, mesmo somente com o fundo, já se pode perceber a árvore como ela vai ficar. Agora, com um pincel zero ou qualquer outro pincel de ponta fina, você já pode ir fazendo os galhos mais finos.
Evite fazer os galinhos muito retinho. Pinte com pinceladas bem naturais, bem à vontade. Nessa margem de primeiro plano, uma árvore seca vai ajudar na profundidade do quadro. Eu estou utilizando o azul, o verde e o sépia para fazer esses troncos, e deixando prevalecer mais o azul. E para isso eu estou utilizando um pincel chato, para conseguir os traços mais finos. Mas pode também ser utilizado um pincel de ponta fina redondo. E não se esqueça que cada galho que sai, você tem que afinar a espessura do tronco, até chegar nos galinhos mais finos, onde você vai utilizar o pincel de número 0. Não despreze os galinhos finos, porque são eles os responsáveis pela sensação de realidade e também proporcionam maior beleza na pintura. Mas faça tudo para parecerem bem naturais. E para isso, execute esses galhos com pinceladas mais rústicas. E também deve sobrepor os galhos uns sobre os outros para dar a sensação de dimensão. E agora, novamente, vamos fazer o fundo das folhagens. Utilizando um pincel de cerdas macias e longas, eu vou sugerir essas folhas de maneira que não fiquem parecidas com as folhas das outras árvores, porque cada árvore tem a sua característica. Você tem que pintar essas folhas exatamente onde estão os galhos. Não pode bater o pincel sem rumo, que vai ficar errado. Para conseguir melhor resultado, dilua um pouco essa tinta com um pouquinho de óleo e deixa de maneira que não fique escorrendo. Com o pincel carregado, vai tocando levemente sobre a tela, sem esfregar, somente tocando a ponta do pincel e sem sobrecarregar de tinta. Aqui nessa tela, eu vou imaginar a luz vindo da direita para a esquerda. Preparando um verde claro levemente azulado, eu vou começar agora a fazer as luzes. Nesse estágio, você já pode abusar um pouco mais da quantidade da tinta. Mas tome cuidado, você tem que antes visualizar aonde ficam os galhos e as massas de folhagem para que possa então fazer as luzes de maneira correta. Não pode ir aplicando a luz sem rumo. E não se esqueça que a luz está vindo da direita para a esquerda e do alto. E a forma das pinceladas que você vai utilizar na luz serão as mesmas que você utilizou durante a pintura do fundo. Aqui no caso é apenas tocando o pincel de maneira suave sobre a tela. Observem que a intensidade maior das luzes estão sobre o lado direito e no topo da árvore, e mesmo assim sobre as massas de folhagem, e não abrangendo toda a árvore em um todo. E à medida que vai avançando para o lado que não tem a luz, vai diminuindo a intensidade das pinceladas. E assim também para todas as outras árvores. Você pode notar que nós ainda estamos trabalhando com tons bastante azulados. Isso porque ainda está distante os detalhes que estamos fazendo. Os tons realmente naturais nós vamos colocar aqui em primeiro plano. Esteja sempre atento para não exagerar em nada.
tudo tem a sua quantia certa. Tem que considerar também que uma árvore projeta sombras sobre a outra, e também projetam suas sombras sobre o chão. Nunca faça nada de qualquer jeito. Faça tudo sempre com muita cautela e pensando bem aonde e como fazer. E também sempre na dose certa. Sempre atento para não exagerar em nada. Essa parte está sobre a sombra da outra árvore. Por isso não deve ser tão iluminado. Pelo ângulo que estamos imaginando a luz, se pode perceber que ela vai atingir esse tronco. Então vamos fazer a luz nesse tronco. Ainda que essa luz não atingisse, mesmo assim, um pouquinho de luz teria que ter. De uma altura para cima, já não há necessidade de fazer tanta luz, porque está sobre a sombra da própria árvore. Agora eu vou para essa outra árvore, e sempre com o mesmo raciocínio. A luz do lado direito, batendo sobre a árvore e projetando sua sombra no seu interior. E onde está sobre a sombra, temos que fazer menos luz. E aonde a gente perceber que a luz está batendo diretamente, aí sim temos que clarear. Assim como todos os itens que compõem a paisagem. Nessa árvore eu vou utilizar um tom mais esverdeado, ainda que claro. Isso para diferenciar uma árvore da outra. Não se esqueça jamais de visualizar as massas de folhagem. Mesmo que esteja escondido debaixo das folhas, você tem que ter a noção aonde estão os galhos para que assim você possa visualizar as massas de folhagem e então ir fazendo as luzes sobre essas massas. E sempre com maior intensidade nas partes onde a luz pega diretamente. E vai diminuindo a intensidade à medida em que vai chegando nos lugares onde a luz já não pega mais diretamente. E sempre consciente do ângulo em que a luz está vindo. Aqui eu já variei um pouco o tom para diferenciar essa árvore da outra. E continua com o mesmo procedimento das outras. Sempre visualizando os galhos, ainda que esteja oculto, para poder identificar as massas, os locais das massas de folhagem e assim ir então trabalhando as folhas nos lugares certos. Deve ficar sempre observando a paisagem em seu todo e sempre que necessário voltar a retocar e melhorar ainda mais as aparências das árvores. Nesse caso aqui, eu estou melhorando ainda mais a silhueta da árvore para que ela fique de aparência mais natural. Uma coisa muito importante que não se pode esquecer é a profundidade, a sensação de que uma coisa realmente está diante da outra. E na pintura a gente consegue fazer isso utilizando os tons, ou mais claro sobre o escuro, ou escuro sobre o mais claro, ou então diferenças de tom. Veja que aqui eu estou definindo a árvore que sobrepõe a outra
com um tom mais escuro sobre o tom mais claro. Por isso que a luz e sombra aplicada de maneira correta é essencial para que tudo fique com aparência natural. Essa mistura que eu utilizei para fazer o fundo das árvores, eu vou acrescentar nela amarelo indiano para conseguir um verde escuro bem amarelado, para então fazer as sombras das árvores e desta casa. Quando eu pintei esta casinha, a câmera não estava ligada, mas depois eu vou pintar independente uma casinha e explicar no final do filme. Como nós imaginamos a luz vindo do lado direito, então as sombras irão projetar para o lado esquerdo. E todos os itens vão projetar a sua sombra, a árvore, a casinha, etc. E não se esqueça de que as sombras irão acompanhar a curva do terreno. E agora um detalhe muito importante. As sombras irão projetar sobre a água, mas a gente não vai perceber. Isso porque, nesse ângulo que a gente está olhando, no lugar das sombras, a água vai refletir o claro do fundo da paisagem. E por isso, vai praticamente matar a sombra projetada sobre as águas. Na verdade, a água vai refletir os itens da paisagem. É como se fosse um espelho. O que for escuro reflete embaixo e o que for claro também. Então, na água, você não pode confundir reflexo com sombra. Aqui, nesse detalhe que eu estou fazendo, eu estou utilizando um pincel tamanho médio, com as cerdas macias, e também a tinta está apenas num lado do pincel, e o lado da tinta está voltado para cima. Dessa forma, se consegue melhor o efeito de grama. Mas tem que tomar muito cuidado para não repetir as pinceladas no mesmo lugar, muitas vezes. Tem que dar as pinceladas uma do ladinho da outra e somente nos lugares necessários. E sempre com o lado da tinta voltado para cima. E ainda acompanhando a curva do terreno. Não pode esquecer nenhum desses detalhes importantes. Indo então para este outro lado, começando pelo fundo, utilizando um verde meio termo, nem muito escuro, nem muito claro. Agora eu misturo esse verde com um pouco de branco para trabalhar então a parte iluminada da grama. O procedimento é praticamente o mesmo do outro lado da margem, apenas mudando a luz. Nesse lado eu vou trabalhar mais com a luz, já que ela está pegando diretamente sobre a grama. Mas mesmo assim, temos que lembrar das curvas do terreno. Trabalhar sempre acompanhando essas curvas. No lugar onde contrasta as cores do arbusto com as cores da grama, você vai ter que fazer uma definição maior na grama para que fique bem sugerido a sobreposição dos itens. E para isso, utilize então um pincel número 0.
Se o pincel for arrepiado, vai ser melhor para você conseguir esse efeito da grama. Veja que eu estou colocando em camadas umas sobre as outras. Isso para dar a impressão de relevo no terreno. E também pincelando conforme a curva do terreno. Observe que o terreno faz uma curva e desce até a estradinha. São pinceladas suaves, sem esfregar o pincel, e um pincel de cerdas longas com pelo um pouco arrepiado, para conseguir o efeito real da grama. E ainda o lado em que está a tinta do pincel voltado para cima. Nesse lado direito do caminho, eu vou fazer uma sombra para definir a margem da estrada. Do outro lado não será necessário fazer essa sombra porque a luz está pegando diretamente. Não se esqueça jamais da luz. Esteja sempre consciente do lado que ela está e o ângulo que ela está fazendo para chegar até a paisagem. Agora, misturando um azul com verde escuro, eu vou também já fazer o fundo dessa cachoeira. E aqui também é importante não colocar muita tinta, porque depois nós vamos trabalhar com o branco e esse branco não pode misturar muito com esse escuro. Esse escuro só se aplica na parte onde a água cai. E a cor para esse detalhe é um verde escuro azulado. Todo lugar que tiver a queda da água, você tem que aplicar essa cor escura. E nos lugares onde tiver uma pedra, onde você quer que uma pedra fique evidente, você já deixa o espaço. E também, já aproveitando que eu estou com o pincel sujo de tinta escura, eu vou também já começar a fazer os reflexos na água. Só que nesses reflexos você põe um pouquinho de amarelo indiano na tinta para ficar levemente ocre, um verde escuro meio ocre. E agora, como a água está trêmula, utilizando um pincel chato, eu vou então pintar as pequenas ondas do lago. E para isso, dê as pinceladas nas horizontais, suavemente e de maneira trançada, assim como um assentamento de tijolo. E às vezes é bom voltar para outro lugar da tela, para que a tela vai ficando pronta em seu todo. Dessa forma a gente vai tendo uma visão ampla, geral da tela, como vai ficando. E aqui eu estou fazendo isso. Voltei aqui para o caminho para fazer então as sombras projetadas pela grama na própria estrada. Nesse outro lado da estrada, eu vou também fazer um pouquinho de escuro para sugerir um lugar onde a água escorreu e formou uma erosãozinha. Isso para dar uma sensação de maior realidade na estradinha. Eu estou misturando aqui o azul, o sépia e o verde, produzindo uma cor escura, um verde escuro, para fazer então uma vegetação mais evidente nessa margem aqui. A razão de eu pintar essas vegetações bem mais escuras é porque elas estão mais próximas do que as outras que estão no fundo. E também a gente tem que fazer primeiro o fundo com uma cor bem mais escura para depois então vir trabalhando as luzes. Como você pode perceber, são os tons mais claro e mais escuro e também mais azulado que fazem com que uma coisa pareça estar mais longe do que a outra. E aproveitando também a cor que já está no pincel, estou simulando aqui alguns lugares mais profundos nessa grama, onde as sombras aparecerão bem mais evidentes. Eu vou também escurecer um pouco mais essa árvore aqui, para dar a impressão que ela esteja mais próxima do que essa outra que está no lado. Isso também vai aumentar a sensação de profundidade entre o lago e a árvore.
Na hora de pintar essas folhas, é bom você misturar um pouquinho de óleo de linhaça na tinta para que ela fique um pouquinho mais diluída, com pinceladas sutis e aplicadas exatamente onde estão os galhos. Com o pincel carregado de tinta, você vai simplesmente tocando o pincel sobre os lugares onde estão os galhos e evitando deixar a árvore muito redondinha. Faça ela de maneira bem natural. E também, quando for diluir um pouco a tinta com óleo de linhaça, não exagere para que a tinta não fique escorrendo. E também tomando sempre cuidado para não repetir as pinceladas no mesmo lugar, borrando assim o trabalho já produzido. Aqui eu já cobri esse tronco para adiantar a nossa videoaula e dar tempo de explicar as coisas mais importantes. Para fazer um tronco, não tem segredo. Apenas você faz um fundo escuro ou claro, dependendo do tronco, e dá uma clareada com as pinceladas num lado e uma escurecida com as pinceladas do outro lado. Umas pinceladas rústicas para ficar parecendo o tronco. E aqui nas raízes também é a mesma coisa. Ilumina o lado que vem a luz e escurece o lado que você vê que está escondido. E sempre com pinceladas rústicas, para ficar exatamente igual à raiz de um tronco. Você não pode esquecer que todas as coisas irão projetar uma sombra. E nesse tronco não é diferente. Você tem que pintar sobre a grama clara com o verde escuro para sugerir a sombra em cima da grama, e a sombra tem que ter a largura proporcional à grossura do tronco. E também tem que tomar o cuidado ao fazer essa raiz, porque ela tem que estar realmente com a impressão de que está fincada na terra. E sempre iluminando nos lugares onde está exposto à luz. Agora eu estou misturando aqui o amarelo indiano, o azul e um pouquinho de sépia, até conseguir uma cor escura, parecido com o verde oliva, só que um pouco mais amarelado, e vou trabalhar então a água por entre as pedras do rio. Sempre que eu vou fazer as águas em movimento, num lugar onde tem muitas árvores em volta, eu costumo colocar como fundo a cor das sombras dessas árvores, a cor escura dessas árvores, porque na realidade são as cores que a água reflete. Mas esta cor escura é apenas o fundo. Ela é a base para que o branco depois venha sobrepor e ficar evidente, representando melhor a realidade. Agora eu estou misturando o verde, o preto e um pouquinho de branco para conseguir um cinza esverdeado, para começar então a fazer as pedras. Essa é a cor que vou utilizar no fundo das pedras. Pintar as pedras é uma tarefa simples, porém tem que estar sempre atento para não deixá-las com aparência infantil. Tem que tomar muito cuidado para que essas pedras não fiquem muito arredondadas e infantilizadas. É aconselhável você costumar a observar as pedras,
Observem através de fotos, pedras de penhasco, pedras de rios, para que você aprenda as suas formas e assim então pintá-las corretamente. Agora, acrescente um pouco de branco nessa mesma cor que você utilizou para fazer o fundo da pedra, para fazer então as luzes, a parte iluminada da pedra. Lembrando que nesse estágio da pintura, quando já não é mais o fundo, daí pode sim pôr um pouquinho de excesso na tinta. O truque para pintar a pedra é você dar as pinceladas e não envolver muito. Dá umas pinceladas meia retona assim. Como você pode ver, eu estou dando algumas pinceladas só no topo da pedra. Uma ou duas pinceladas às vezes já é suficiente. Depois eu já vou voltar com uma cor mais escura fazendo mais alguns acabamentos. Tome o cuidado também para não deixar as pedras iguais. Tente diferenciar uma das outras, mas usando sempre os mesmos procedimentos e evitando também de deixá-las muito redondinhas. Enquanto estiver na fase de acabamento, daí você já deve sim utilizar um pincel macio. Os pincéis ásperos são bons para fazer o fundo. Outra coisa a qual devemos sempre tomar o cuidado é para não deixar as pedras muito arrumadinhas, uma do ladinho da outra, juntinha, ajeitadinha. Deixa ela mais à vontade, com aparência bem natural. Agora, com o pincel arrepiado, utilizando a tinta branca, eu vou então trabalhar a queda da água. Esse detalhe merece muito cuidado. Você deve passar o pincel suavemente, sem apertar, de maneira que somente as pontinhas das cerdas toquem na tela. E onde tiver uma pedra, você passa o pincel por sobre ela, como se fosse realmente a água, imaginando as curvas da pedra. Deve também ficar muito atento para não fazer o branco subir até o lado onde a água está parada. Comece a pincelar exatamente aonde a água começa a cair. E não tente emendar a pincelada. Caso você erre, refaça tudo de novo. Deixe o pincel ir até o fim. Ou seja, deixe o pincel ir até onde a água vai tocar. E tente fazer de pouco em pouco. Não tente fazer tudo de uma vez. Já passar a quantidade em excesso de branco e já resolver o problema. Vai conseguindo o efeito devagarinho, de pouquinho em pouquinho, com pinceladas sutis. E para fazer as espumas, onde a água se choca, você deve utilizar também um pincel arrepiado, que pode ser o mesmo. Você vai batendo suavemente, sem exagero, porque conforme a quantia da água é a quantia de espuma. Então, nos lugares onde você vê que o volume de água é maior, você pode fazer mais espumas. E onde a concentração de água não é tanto, você tem que fazer menos espuma. E como você pode notar, eu variei um pouco as direções em que a água está caindo. Isso para que fique com aparência bem natural. Evite a impressão de uma barreira reta. Tente fazer sempre como é a natureza de fato. Tudo à vontade, livre e solto. Em alguns lugares contornando a pedra, em outros lugares a água passando por cima da pedra, pintando um cenário que fique realmente parecido com um cenário natural. Em alguns lugares onde o volume da água é maior, você pode dar umas pinceladas de atravessado, fazendo com que a água caia de forma mais espastifada um pouquinho, exatamente como eu estou fazendo agora. Mas também
tome o cuidado para que isso não seja desproporcional ao volume de água. Outro detalhe muito importante que você tem que fixar na mente é que quando você está pincelando, sugerindo a água caindo, você tem que dar as pinceladas de cima para baixo, exatamente como se fosse a queda da água. Não dê as pinceladas de baixo para cima que o efeito vai ser negativo. E após a queda da água, ela começa a escorrer de maneira mais mansa. Aí você tem que ir desfazendo essa espuma e transformando em água mansa, com pinceladas que vai sumindo à medida em que a água vai descendo. Mas, mesmo após a água estar calma, se ela estiver escorrendo, ela pode proporcionar, sim, algumas bolhas no instante em que ela bate nas pedras. Mas faça isso de forma sutil, porque daí a água já está mansa e as bolhas serão poucas. Aqui a água ainda está em movimento, então nós vamos fazer os reflexos da pedra de maneira tremulada. E para conseguir isso, a gente vai pincelando com um azul bem clarinho, quase branco, com movimentos horizontais. Mas sempre atento para não preencher tudo dessa cor. Use um pincel chato para fazer isso. E com a tinta levemente diluída, não tão diluída. E vai intensificando esse tremulado à medida em que vai se aproximando do local onde a água cai. Ou seja, do local da queda da água. E embora apareçam os reflexos da pedra, você deve deixá-los todos tremulados. Vai movimentando o pincel na horizontal e deixando o lugar onde aparece o reflexo, mas deixando com aparência tremulada. O resultado dessas pinceladas tem que proporcionar um efeito semelhante a um assento de tijolos, trançados. E dessa maneira você vai preenchendo todo o espaço e diminuindo a intensidade à medida em que vai se distanciando da cachoeira. E quando a tinta do pincel já estiver sujando, novamente carregue o pincel com mais tinta. Em alguns lugares, simule uma corredeira para ficar ainda mais parecido com o natural. Utilize o azul clarinho quase branco e vai passando o pincel de maneira a contornar as pedras, simulando assim uma corredeira bem parecida com o natural.
Agora eu estou misturando aqui o verde, o amarelo e mais um pouco deste cinza até conseguir uma cor para fazer então os reflexos dessa pedra. Utilizando um pincel de cerdas macias, um pincel chato, eu vou trabalhar fazendo os movimentos nas horizontais de maneira que aparenta que a água está tremulando. Você vai movimentando o pincel de maneira mais acumulada junto da pedra. E à medida em que vai distanciando da pedra, você vai deixando mais ralo, dando a impressão que o reflexo vai se dissipando à medida em que vai se distanciando da pedra. O reflexo, em seu todo, desce no sentido vertical e vai sumindo, sempre no sentido vertical. E agora, ainda com essa cor, você vai então definindo melhor o local onde a água encosta no barranco. Não faça isso com a cor branca, porque em lugares de água parada não aparece o branco. Ele só aparece nos lugares onde a água está em movimento, como na cachoeira, onde a água bate nas pedras, etc. Esse é um erro muito comum nas pinturas. A gente vê muito branco, muito risco branco nas águas paradas. Aqui eu estou utilizando um cinza esverdeado escuro e estou então definindo os locais mais escuros das pedras. Mas esteja sempre atento, porque esse escuro só aparece nos lugares aonde está escondido da luz. E não se esqueça que tudo tem que ser trabalhado minuciosamente, não podendo exagerar em nada. Não pode fazer essa sombra de maneira exagerada, somente nos lugares onde realmente ela aparece. Devo lembrar também que a pedra fica mais escura a partir do momento em que ela é molhada. Então, nos lugares bem próximo à água, aonde a pedra está molhada, você pode escurecer também. Agora, eu pego um pincel número 0 e com o branco eu vou então fazer os mínimos detalhes. Eu vou marcando em cada pedra o auge da luz. Mas esses detalhes são apenas nos lugares estratégicos, nos lugares onde aparece o auge da luz. São mínimos detalhes que não pode passar despercebido. Eu estou aqui utilizando o branco puro, mas eu estou misturando propositalmente com a cor da pedra para que não fique absolutamente branco, para que fique integrado com a pedra. E voltando a lembrar que a luz está vindo da direita para a esquerda. Sendo assim, esses pontos luminosos terão que estar voltados também para o lado da luz. Com esse pincel 0, você vai então definindo melhor os detalhes. Vai melhorando a espuma da água, fazendo os brilhos mais intensos, etc. e tal. Agora, utilizando ainda este pincel 0, você vai fazer nos locais onde a água toca na pedra pequenos detalhes brancos. Isso porque a água, estando ao menos um pouco em movimento, ao bater na pedra, ela vai proporcionar esse efeito. Aproveite ainda o pincel 0 e faz umas pingos voando para ficar bem mais natural. Mas nunca em exagero, porque uma água com a queda desse tamanho não poderá fazer com que os pingos voem tanto. Então, tem que fazer tudo nas mesmas proporções. E também não se esqueça daquele detalhe que já falei.
Dependendo do volume da água, é o efeito. Esses pingos poderão voar se o volume da água for grande. Você vai observando os lugares onde o volume é maior e vai então intensificando mais os movimentos da água nesses locais. Se a gente estiver atento e fazer tudo minuciosamente conforme a realidade é, a consequência é óbvia, vai ficar bom. Você não pode esquecer que nas margens do rio, por ser úmido, tem muita vegetação muito verde. Então nós vamos aqui fazer algumas vegetações mais verde, escuro, aqueles matos que dá na beira do rio. Geralmente são samambaias, pé de inhame. Inclusive eu vou fazer aqui um pé de inhame. As folhas do inhame são bem grandes, tanto que ela chega a inclinar para os lados. E você não pode esquecer jamais, nunca, de que tudo tem a luz e a sombra. Todos os lugares onde está exposto a luz tem que ser iluminado e os lugares onde você vê que está escondido da luz, você tem que escurecer. E aqui também não é diferente. Vou iluminar os lados onde está exposto a luz e deixar escuro as partes onde se percebe que a luz não penetra. E com essas ações, nós vamos deixando a nossa paisagem com uma aparência bem natural e bem gostosa de se ver. E nessa outra margem também temos que fazer a mesma coisa. Fazer algumas vegetações para que fique com aparência mais natural. E como você pode perceber, eu começo sempre fazendo o escuro para depois vir com a luz iluminando. E também iluminar as pedras, umas pedras menores para que não fiquem todas parecidas umas com as outras, como se a outra margem fosse diferente, as pedras fossem diferentes. Como você pode ver, com poucas pinceladas já é possível representar a luz, só que essas pinceladas têm que estar nos lugares certos para que o efeito aconteça de forma satisfatória. E agora, finalmente, nós chegamos ao primeiro plano. Vamos trabalhar essas pedras maiores que estão na margem de cá. Como você pode perceber, eu já fiz o fundo, porque o fundo não tem nada que explicar. E assim eu vou então trabalhando as luzes da mesma forma com que eu fiz nas outras pedras. A mesma cor do fundo da pedra misturando com um pouco de branco, você vai conseguir o tom ideal para fazer essas luzes. E de vez em quando você deve também dar uma variadinha no tom, porque nem todas as pedras são exatamente da mesma cor. Você pode colocar um pouquinho de rosa, como eu fiz aqui, um vermelhozinho, um amarelozinho, e assim você vai variando e deixando tudo de forma bem aparentemente natural. E voltando a lembrar, para pintar as pedras, as pinceladas têm que ser mais retas, evitando as pedras muito redondas e infantilizadas. Depois, as luzes você trabalha também com poucas pinceladas no topo da pedra, deixando tudo meio contrastado entre uma cor e outra, sem muito envolvimento. E na margem, depois que você fizer as pedras, você vem então com as gramas preenchendo os lugares estratégicos, mas sempre tomando cuidado para não cobrir novamente todas as partes escuras. Você tem que deixar sim
alguns lugares escuros, extremamente escuros, para representar os lugares mais fundos, os buracos. Voltando agora aqui para o rio, vamos então fazer os acabamentos representando a água por entre essas pedras grandes. Com um pincel macio e a tinta levemente diluída, você vai pintando cautelosamente, pincelando as frestas, representando a água escorrendo por entre as pedras e iluminando os lugares onde você vê que reflete a luz, e assim nós vamos então criando vida à nossa paisagem. É muito aconselhável que você pegue uma câmera e saia fotografando tudo o que você gosta de pintar. Se você gosta de pintar cachoeira, então você fotografe as cachoeiras. E se você não tem uma câmera, não tem tempo, procure essas imagens em revista ou na internet que você vai encontrar e observe muito. O melhor meio de aprender os detalhes das coisas é você observando ou diretamente da natureza ou então em fotos. Quando for pintar uma árvore de tamanho grande, primeiro desenhe os galhos dessa árvore, para que depois fique mais fácil você colocar as folhas nos lugares certos e a árvore em seu todo ficar bem parecida com uma árvore natural. E também deve lembrar que numa árvore natural, você olhando, você vê que existem galhos na frente do outro. Então, não vai ser diferente na hora de desenhar. Você tem que traçar galhos que passam na frente do outro. E também tem que evitar de fazer risco muito reto. Vai passando o pincel com os movimentos meio trêmulo. E à medida em que os galhos vão se abrindo, você também deve ir diminuindo a espessura desses galhos. E segue dessa forma até mesmo para os galhos mais fininhos. Eu vou agora começar a fazer as folhas. Como eu vou fazer uma árvore de folhas amarelas, eu vou então começar fazendo pela parte mais escura. Ou seja, eu vou colocando as folhas que estão sobre a sombra. E só depois que eu vou voltar com um amarelo mais claro para trabalhar as luzes. E não se esqueça de que o tamanho das folhas tem que ser proporcional à distância. Ou seja, quando você está fazendo uma árvore bem longe, você pega um pincel e pinta as massas de folhagem. Mas, quando a árvore está perto, você já tem que pintar as folhas, definir bem as folhas, porque estão próximos e maiores. Então, é bom que você dilua um pouquinho a tinta e pegue um pincel macio de tamanho proporcional ao tamanho da folha e vai batendo suavemente, apenas tocando na tela e sempre acompanhando os galhos. Não faça folhas sem saber exatamente onde elas estão, sem conhecimento de causa. Também não deve pegar um pincel arrepiado e ir batendo à torta e direito sem rumo. Você tem que fazer as coisas exatamente como elas são. Para as árvores distantes, sim, às vezes um pincel arrepiado a gente resolve a questão.
Mas quando se trata de uma árvore que está em primeiro plano como essa, aí sim temos que trabalhar minuciosamente todos os detalhes, ainda que seja necessário fazer folha por folha. E também não tenha dó de fazer uma coisa em cima da outra. Por exemplo, aqui eu estou fazendo os galhos por cima do fundo do quadro, um lugar que estava lindo, mas esta é a realidade. Mas é exatamente assim que tem que ser. A natureza também, ela não tem dó de colocar às vezes até uma árvore feia na frente de um cenário bonito. Mas depois de tudo pronto, você vai ver que a sobreposição que é a responsável real pela beleza do quadro e a sensação de dimensão. Outra coisa que temos que considerar e fazer valer. Os galhos, com o peso das folhas, eles têm a tendência de inclinar para baixo. Então, quando estiver desenhando os galhos, você tem que lembrar disso e fazê-los dessa forma, uma leve inclinação para baixo. Aqui, como ainda é um fundo, eu estou passando o pincel de maneira meio despreocupado, porque os detalhes, sim, que vão definir as folhas. Observe agora aqui também que os galhos superiores estão menos iluminados do que a parte inferior da árvore. Isso porque os galhos superiores, eles estão mais escondidos por entre as folhas. Então eles receberão mais sombra. Mas também, em alguns lugares, você deve fazer uns pontos luminosos, porque a luz irá atravessar por alguma fenda e em alguns lugares irá iluminar os galhos. Pinte apenas pontos luminosos, não ilumine todo um galho, porque é exatamente isso que vai acontecer. Vai vazar pouca luz e tocar em apenas alguns pontos. E novamente eu recomendo para que você fique atento para não fazer as coisas em excesso. De vez em quando, se necessário, voltar a retocar, mas nunca passar do limite. Agora, com um pincel menor e uma cor mais clara, que no caso aqui é o amarelo claro, eu vou então trabalhar as partes iluminadas das folhas, mas sempre atento para o lado em que a luz está vindo. Não vai iluminando sem rumo que não vai ficar bom. E também vai iluminando nas proporções certas. Cuidado para não deixar a árvore muito clara demais. A luz é muito importante, mas ela tem que estar sobre o escuro, sobre a sombra. Dessa forma, ambos ficarão em evidência. E é por causa disso que nós percebemos o volume, as perspectivas, dimensões, etc. Essa cor clara é a mistura do amarelo indiano com o branco. E para fazer esses detalhes, se você misturar um pouquinho de óleo de linhaça, diluindo um pouco a tinta, você vai conseguir fazer com maior facilidade.
Mas, novamente alertando, não ponha muito óleo de linhaça. Somente dilua um pouquinho a tinta, de maneira que ela fique menos pastosa. Você deve imaginar essa árvore pintada como uma árvore real. Você tem que colocar as folhas por cima do tronco, você tem que colocar as folhas, as massas de folhagem, uma na frente da outra, para dar aquela sensação de dimensão, de volume. E sempre visualizando aonde estão os galhos e colocando as folhas nos lugares certos. As folhas que estão nas pontinhas dos galhos, você faz sem a necessidade de ter desenhado esses galhos, porque são tão fininhos que nem irão aparecer e serão camuflados pelas folhas. Mas, mesmo assim, temos que estar consciente para os locais onde esses galinhos estão, para que possamos então fazer as folhas nos lugares certos. Aqui eu voltei para esta árvore porque eu achei que poderia dar uma trabalhada melhor nessas luzes. Apesar dela ser um pouco mais escura, uma outra espécie de árvore, eu acho que um pouquinho mais de luz vai fazê-la ficar mais evidente. Esteja sempre olhando o seu quadro em um todo para que você possa perceber melhor os lugares onde deverão ser melhorados. Mas fique também atento para não estragar aquilo que já está bonito. Tem que saber se realmente tem a necessidade desses retoques.